Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Vamos aqui conhecer algumas ferramentas do Advanced Steel, vamos estudá-las afinco, né? Algumas ferramentas aqui para podermos ter um conhecimento geral aqui desse software, né? Então a primeira ferramenta que nós vamos observar aqui é essa ferramenta aqui, no caso, né, este comando Rolled e Seção. Nós observamos que quando clicamos na setinha aqui, nós temos várias seções. Isso aqui são modelos, né, de perfis. E nós vamos conhecer esse primeiro aqui, que é o perfil I, né, seção I. Então vamos clicar aqui na seção I. E para iniciar, né, um ponto de inserção, nós digitamos 0,0, damos um Enter. Então ele já captura o que? A origem do CS, né? Então eu vou posicionar aqui. Observa que eu vou colocar aqui no modo ortogonal para ficar exatamente retinho, né? Para que o perfil ele não se desloque. E vou digitar 2000. No caso, 2000 é o comprimento dessa minha peça. Então eu já tenho ela aqui lançada, né? Observa aqui a posição do meu UCS. Tá vendo? Tá bem aqui no centro. Se você observar aqui nessa forma aramada aqui, ele já lança uma linha analítica, né? Que é a linha do eixo aqui do caso desse perfil. Esse perfil nós conhecemos essa parte superior como mesa e essa parte interna aqui como alma, né? Se eu digitar VS Enter e Enter, eu coloco isso aqui, essa peça, de forma cheia, né? Um sólido de forma cheia. Nós vamos aplicar então uma peça aqui, né? Uma placa, né? Vamos primeiro aqui definir então esse perfil. Esse perfil aqui ele foi definido como, né? Ele já está na memória aqui, mas a primeira seta eu busquei o I seção ou seção I. Aí na segunda seta nós buscamos o modelo dessa seção, né? Desse I, né? Geralmente aqui nós utilizamos o Gerdau, né? Então vemos aqui Gerdau W. E a terceira seta é onde nós buscamos então o modelo desse Gerdau, né? Se é uma W150, se é uma W200, né? Então na terceira setinha nós definimos o tipo de perfil. Aqui embaixo nós podemos também já definir o tipo de material a ser executado essa peça. Então ela pode ser concreto, pode ser aço, né? Ou outros, né? Mas no caso aqui é aço. Então é steel. E que tipo de aço? A572. Vamos clicar aqui, ó, A572. Só tem aqui A572, é ele mesmo. Aqui poderíamos preencher algumas informações, como atributos. Isso é importante na hora de você manter uma lista, né? Você fazer uma lista das suas peças, né? Lista de material, e também na hora do detalhamento, propriedades, enfim. Bom, o que eu quero agora mostrar que nós temos aqui em Tool Palettes, né? Paleta de ferramentas do Advanced Steel, é que nós temos aqui opções, né? Então clicando aqui, olha, conexões customizadas. Eu tenho essa opção aqui, Plate Along Beam Flange, né? Colocar uma placa na nossa peça. Então eu clico aqui em cima da peça e pronto. Dei um Enter. Apareceu aqui então essa placa, né? Eu posso fazer a configuração dela. Ela está com a espessura de 12.7. Eu vou colocar 6.35, que é 1/4, né? É a medida, a espessura de 1/4. E aqui nós vamos definir aqui com 100, para ficar exatamente com a mesma largura da mesa. Podemos deixar até com 200 aqui mesmo. E ok, vamos fechar. Então eu inseri uma placa em cima da minha viga. O que eu vou fazer agora é inserir, né, elementos, né, de conexões, que no caso nesse caso são os parafusos. Agora nós vamos mudar aqui a posição do nosso CS, clicando aqui
Vamos jogar o nosso CS aqui na quina, aqui, olha. E nós vamos inserir, então, parafusos, utilizando este comando aqui, olha. Criar, retangular, tal, não, perdão. Seria esse aqui, ó. Retangular por 2 pontos, criar... aqui no caso nós vamos estar inserindo bolts é parafuso. Cliquei aqui, selecionei tanto a peça como a viga e vou dar 0,0, enter, tá? E vou finalizar aqui, olha, nessa ponta aqui, tá vendo? Ou seja, fiz um contorno em volta da placa e ele inseriu, então, no caso aqui, já 2 parafusos. Eles estão muito, tá com 3/4 aqui. O diâmetro nós vamos diminuir para 1,5. Pronto, 1,5. E nós vamos então nas distâncias aqui, já está definido como 2, né? Tanto no X como no Y, nós já estamos definidos aqui como 2 parafusos, então nós temos 4 parafusos. E nós vamos aqui mudar aqui então, colocando o valor de 60, que vai ficar 60 entre eles, tá vendo? E aqui nós vamos colocar 100, ok? Simplesmente só com o propósito mesmo de fazer essa inserção. Então vamos posicionar aqui, olha, para ver como é que ficou. Então aqui nós fizemos o que? Nós inserimos então uma placa e colocamos parafuso nesta placa que está aqui no caso fixada na nossa viga aí. Então nós vamos para a nossa próxima aula.